Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Olá pessoal, sou Cristiane, professora de literatura. Hoje vamos falar sobre uma obra portuguesa, Viagem na Minha Terra, de Almeida Garrett, ou como falam, Almeida Garrett, né? Tem aluno que pergunta, professora, é Garrett ou Garrett? É Garrett, porque é português. Pois bem, pessoal, o Almeida Garrett, ele é responsável justamente pelo surgimento do romantismo em Portugal, quando publica em 1825 o poema Camões. Mas assim, pessoal, qual é o contexto que o romantismo chega, né, em Portugal? Também com um desejo nacionalista, que lembrando, né, que em 1807 as tropas napoleônicas ameaçam, né, a corte portuguesa. O Dom João VI e sua tribo vêm para o Brasil, né, fugindo do Napoleão, e durante um certo tempo, durante muito tempo, diremos que Portugal ficou na terra de ninguém, ficou uma terra de ninguém. E os poetas, né, chegaram nessa necessidade, a partir de 1820, de criar, de retomar a identidade portuguesa, porque se perdeu com tantos poderios estrangeiros. Nesse sentido, o Garrett se destacou porque ele escreveu um poema dedicado a nada menos que a Camões. E por que Camões seria uma grande obra para começar um romantismo, um estilo que para Portugal tinha a função de resgatar o nacional português? Porque assim, pessoal, o Camões é o grande poeta português, o grande poeta da língua portuguesa. E diríamos mais, pessoal, Camões, né, quando publicou os Lusíadas, no século XVI, ele não somente, né, cantou a viagem do Vasco da Gama, as Índias, não somente ele cantou esses fatos heróicos dos portugueses, mas muito mais do que isso, o Camões, ele cristalizou o português. O que eu quero dizer com isso? Assim, pessoal, antes, né, de uma cultura com gráficas, com imprensas, o que mais predominava, obviamente, era a oralidade. E diríamos que a publicação dos Lusíadas é concomitante, se deu ao mesmo tempo da criação da imprensa pelo Renascimento, né? Essa imprensa a larga escala. Então, diríamos que, assim, em Portugal, como em várias cidades da Europa, em vários países da Europa, melhor dizendo, havia uma série de dialetos. Então, havia o dialeto de Lisboa, de Santarém, de Coimbra, vários dialetos, quase que línguas diferentes. Quando, pessoal, é publicado os Lusíadas, faz um sucesso gigantesco. Então, o que vai predominar como o português de Portugal? A versão de Luís de Camões. Então, diríamos que quando, né, o Almeida Garrett publica Camões em 25, é muito mais, assim, porque aqui a história é um poema que fala sobre o poeta. Então, o Almeida Garrett vai escrever um livro de poemas em homenagem à figura histórica do poeta. E né, uma das grandes importâncias do Camões, além de escrever Os Lusíadas, que fala sobre esse passado heróico português, a própria língua portuguesa se deve muito a Camões. Dizem até que ele criou uma série de palavras. E aqui a gente tem que fazer um paralelo, né? Camões, Cervantes, Shakespeare e Dante Alighieri. O Camões criou, né? Ele cristalizou o português. O Shakespeare foi o inglês. O Dante Alighieri, o italiano de Florença, né? E o Cervantes, o espanhol. Então, você percebe como que a partir dessa cultura escrita, né, que começa a ser publicado e não mais tão oral, que passa de boca em boca, é que essa língua passa mesmo a ser solidificada. E então, começa o romantismo português com Almeida Garrett. E assim, pessoal, só que tem um problema muito sério aqui, porque a família real vem para o Brasil, né? E depois começa uma disputa de poder entre o Dom Pedro I nosso e Dom Pedro IV, que é a mesma pessoa, e o seu irmão Dom Miguel.
que vai ter uma guerra, né, civil entre os liberais, que são do Dom Pedro IV, que é o nosso primeiro, e os conservadores, que é o Dom Miguel. E essa disputa de poderes que vai ser tema também, vai ser enredo aqui da história, tá nesse tempo aqui. Então, pessoal, assim, diríamos que nesse processo político muito problemático de Portugal, porque é uma guerra civil, uma guerra que envolve dois regentes, dois filhos, né, os filhos do falecido rei Dom João VI, porque o negócio começa a dar problema quando ele morre. Então você percebe que Portugal está em crise. E o romantismo está tentando recuperar algum tipo de ânimo aí no português. Então já foi publicado Camões, já se passou a guerra dos civis, ainda muito problemático, porque vai ganhar o Dom Pedro IV, só que ele morre logo depois. Vocês veem que ele luta com seu irmão, o Dom Pedro, que é o rei guerreiro, né? Ele vai lutar e vai morrer logo depois de tuberculose nesse ano mesmo. Então ele não assume o trono. E os liberais, eles vão assumir, então vão ganhar a guerra, e o Dom Miguel vai ser exilado com a família. O irmão, né, do Dom Pedro, eles são irmãos, né? Ele vai ser exilado e não pode mais voltar. Nunca mais ele ou sua família pode voltar para Portugal. Só que quando os liberais ganham, quem assume a coroa, gente, não era aquilo que eles estavam esperando, sabe? Quando tem tanta passeata e quando algo acontece, não é aquilo que você esperava, mas foi isso. Portugal estava meio assim deprê. Então, o Almeida Garré, em 1646, ou seja, um tempinho depois, né, de publicar Camões, ele vai fazer de novo uma escritura pensando nessa Portugal. Porque imagina, pessoal, ele escreveu isso aqui antes da Guerra Civil, antes do liberalismo ganhar, e aqui ele está escrevendo pós. Então ele faz essa imagem, essa leitura pós-Guerra Civil. E assim, pessoal, esse livro é um livro muito complexo, porque ele tem duas partes. Ele tem duas partes que são muito diferentes uma da outra. A primeira parte é o próprio Almeida Garré, que vai escrever uma crônica de viagem. Ele vai fazer uma viagem de Lisboa a Santarém com seus amigos. E aqui é crônica, primeira pessoa. Porque essa viagem, segundo a obra, vai estar em 43. E realmente aconteceu, ele fez essa viagem. E é uma viagem muito nacionalista. Lisboa a Santarém, e muito representativa, seja de maneira mitológica ou histórica. Segundo a mitologia portuguesa, pessoal, Ulisses, lá da Odisseia, antes de chegar em Ítaca, ele deu uma paradinha em Santarém, olha só, deu um pulo em Santarém e engravidou Calipso, que era filha de um rei lá. E teve um filho, ou seja, existe um herdeiro do Ulisses que teve em Santarém. Então, olha como que o português tem uma origem lá, tipo, né, do Ulisses, assim. E também Santarém é um lugar muito representativo, porque Santarém foi o último lugar em que os portugueses expulsaram os mouros no século XII. E aí a nação portuguesa retomou após muitos séculos, né, de dominação moura. Então Santarém é um lugar muito importante. Então essa viagem, né, de Lisboa a Santarém, que daria uns 70 quilômetros por aí, é uma viagem que ele vai ao longo, porque assim, ele vai parando, né, até chegar em Santarém. E aqui, pessoal, essa parte aqui é muito difícil, tá? Porque imagina, em 1846, quando ele vai escrever essa história, o Almeida Garré já é o grande escritor português. É o cara, parece Camões, assim, é o famosão. Então, ele tem uma certa petulância nessa primeira parte. Tanto que ele fala, assim, bem no comecinho, escreverei uma obra-prima que vai me imortalizar. Pessoal, 5 segundos de silêncio para a humildade de Almeida Garré. Pois bem, pessoal. E ele diz o seguinte ainda, eu vou decepcionar o leitor romântico, porque o autor romântico ele quer um livro com fórmulas já bem desenhadas, com aquela fórmula vendável e coisa e tal. O meu livro é um livro que vai ultrapassar o romantismo.
Vocês percebem a petulância do cara. Ele começa, e assim, essa primeira parte, primeira pessoa, ele vai viajar de Lisboa até Santarém e vai parando de lugares em lugares, ele vai filosofando e reclamando. Porque, claro, né, em 46 ele vê muita pobreza, ele vê muita destruição, aquela Lisboa, né, de Lisboa a Santarém, essas regiões que ele vai passando, vai perdendo toda aquela beleza que tinha no passado. Ele percebe que houve uma caída, uma queda, né, nessas cidades. E reclama muito e filosofa demais, cita todo... Pessoal, ele cita todo o saber que ele sabe, o inferno. Assim, a primeira parte não é uma das mais agradáveis, só se você é tão pedante quanto ele. E você aprende a ser com ele. E aqui também ele chega num ponto que vai falar: eu acho que o Camões ele errou nos Lusíadas, sabe por quê? Tipo, ele não foi tão bom poeta, porque ele misturou cultura católica com paganismo. Prefiro muito mais Dante Alighieri em Divina Comédia. Assim, ele começa assim a ficar devaneando sobre as coisas, né? Ele vai dizer, né, o que eu gosto também Dom Quixote seria o idealismo do próprio Quixote e o existencialismo do Sancho Panza. Eu sou a mistura disso, eu sou um pouco existencialista e um pouco idealista. E começa a viajar. E essa parte aqui é essa viagem, essas elucubrações, essas citações do saber universal, né? Mas se fosse para vocês focarem, para cair no vestibular, alguma coisa assim, qual é a parte mais interessante do texto? Deixa eu pensar aqui... Não, olha só. É a crítica dele ao romantismo. A crítica dele aos romances românticos que viraram mercadoria. Então, diríamos que essa estrutura aqui, que começa com a crônica, e pior, é assim, pessoal, o inferno chega num ponto que, assim, essa primeira parte é em primeira pessoa. Só que em cada capítulo tem um sumário, assim, ó, o poeta, ele fala em terceira pessoa, o poeta irá falar como foi a ideia de suas viagens, porque primeiro viajou no seu quarto, depois de barco. O poeta. Então, em cada início de capítulo, nessa primeira parte, tem então esse índice, né, que vai dizer o que é, o sumário. Então, aqui começa essa estrutura que para ele, né, com tanta citação filosófica da cultura universal e coisa e tal, é para meio que decepcionar e enfrentar esse leitor que já se acostumou com uma leitura fácil. Vocês sabem que diríamos que o oposto dele é o Camilo Castelo Branco, que vai escrever Amor de Perdição, Amor de Salvação. O cara escreveu um romance por mês para ganhar dinheiro. Então ele está criticando esse tipo de escritor. E aqui essa primeira parte é uma parte difícil, porque justamente está com essa coisa, tipo, eu sou bem, eu sou doce, eu sou maravilhoso, não sei, quase uma caveira na frente dele. Pois bem, e a segunda parte, meus alunos sempre acham que é mais palatável, porque aqui sim vem o enredo. Porque assim, ele chega em Santarém, vai ficar tão tranquilo, assim, que lugar, ele vai gostar de Santarém, vai chegar num lugar lá com um nativo lá da cidade mesmo, e vai dizer, nossa, que lugar interessante, só falta uma mulher aqui com lindos olhos negros. Daí o cara vai dizer para ele, olhos negros não, olhos verdes. Então, esse cara vai contar ao Almeida Garré a história da Menina dos Rouxinóis. Tá, pessoal? Vai contar uma história que se passa durante a Guerra Civil, 31 a 34, em Santarém. Vai contar a história de Joaninha, a menina dos Rouxinóis. E aqui diríamos que, assim, o Almeida Garré não é trouxa não, pessoal. Ele reclamou do romantismo. Aqui no final é bem romântico, tá? Aqui a linguagem é mais hiperbólica, mais sentimental, porque ele sabe que tem que ganhar o pãozinho no final do mês. Pois bem, aqui é o enredo em terceira pessoa, né? Mas o Garré narrando a história agora. Ele vai contar a história desse povo aqui. Joaninha vive com a sua avó, Dona Francisca. Ela é órfã de pai e mãe. Dona Francisca, ela é cega, tá? E sempre as duas, né, estão lá em Santarém e sempre recebem a visita de um padre, que é o Frei Diniz. O Frei Diniz, ele é um amigo da família e engraçado que ele sempre pergunta, né, sobre o Carlos. Carlos é primo de Joaninha, tá? Então, o pai de Joaninha é irmão da mãe da Joaninha. Todo mundo tá morto já. Pois bem, tá aqui, tá, por enquanto tá a Joaninha, o Frei Diniz e a Dona Francisca. Aí vamos ver quem é Carlos.
Carlos é o neto também de Dona Francisca. Ele, né, em 1830, ele sai de Santarém, vai estudar em Lisboa, direito, depois se manda para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, ele vai ter acesso às ideias liberalistas, ideias mais avançadas da época, não sei lá o quê. E lá ele vai conhecer a Georgina, que é uma inglesa. Ela tem mais 2 irmãs. Então ele fica assim, fica com quem, com a irmã, com ela, a Georgina. Daí ele meio, né, fica com ela, casa com ela. E só que aí acontece o quê? Em 31 começa a Guerra Civil. E o Carlos, com essa teoria liberalista tão fresca nele, ele vem em 34 para Santarém para participar dessa Guerra Civil, apoiando quem? Os liberais. Dom Pedro I nosso, Dom Pedro IV dos portugueses. Pois bem, tá lá, vem para Santarém, um dia ele tá no campo, se fere e vai conhecer a bela prima Joaninha, a menina dos Rouxinóis. Vai conhecer e vai rolar um negócio entre eles, vai ter uma paixão ali. Só que o Carlos vai ter uma relação ambígua, porque sabe que tem já uma relação com uma inglesa, como ficar com essa Joaninha. E assim, pessoal, se fere, o Frei Diniz também vai tá presente, e sempre rola entre os dois uma certa rivalidade que vai se dar ao longo da história. Pois bem, chega num ponto, né, a rivalidade, e a Joaninha lá, cheia de amor para ele, né, coitada. Que ele implora para Dona Francisca contar à sua avó a história, a verdade. Pois bem, antes de ser padre, antes de ser frei, Dom Diniz, ele teve um caso com a mãe do Carlos, que não era a mãe do Carlos ainda, que era uma mulher sem filho. Ele teve um caso com a mãe de Carlos e o problema é que a mãe de Carlos já era casada. Pois bem, a mãe de Carlos, ela tem um caso com Dom Diniz e engravida do Dom Diniz. O marido dela fica possesso e vai se vingar do Dom Diniz, vai tentar matar o Dom Diniz. Vai então o marido da mãe de Carlos, junto com o pai de Joaninha, vão os dois tentar matar o Dom Diniz. O que acontece? Dom Diniz vai lá, mata os dois. Mata tanto o marido da mãe do Carlos, quanto o pai de Joaninha. Aí a mãe de Carlos morre de desgosto, a mãe de Joaninha também morre, e Dona Francisca fica tão louca com essa tragédia que ela fica cega. Então, é aí que vai explicar a origem da cegueira de Dona Francisca. Pois bem, depois que aconteceu isso, né, o Frei Diniz fica tão culpado que ele deixa de ser um homem nobre e vira o padre para tentar expiar os seus pecados. Então aqui vai desenrolando a história. E aqui o Homem da Garreta tentando exemplificar o que foi essa guerra civil. Pois bem, quando já está desenrolando no final dessa guerra civil, o Carlos descobre essa sua origem problemática, né, que o Frei é meu pai, que matou o marido da minha mãe, o pai da minha prima. Gente, que rolo, gente. Isso aí é quase novela mexicana. Aí, ele decide dizer ao Joaninha, vou voltar para Inglaterra. Ele vai voltar para Georgina. Ai, gente, sacanagem, né? Isso porque é romantismo isso aqui. Pois bem, a Joaninha, a menina dos Rouxinóis, ela fica louca e morre. Típico da heroína romântica, né? Então ela tem um final muito triste. Ela vai ficar louca e vai morrer de amor. Porque vocês sabem que no romantismo as pessoas morrem de amor. Vai tentar voltar pra Georgina, ela vai dizer, cara, eu sei que eu tava com outra lá, ela é tão legal, eu gosto muito daquela menina, não aceita. Então o Carlos, ele vai virar barão. E o mais legal ou não é que existe uma profunda crítica no final dessa obra. Porque Carlos vira barão. E toda essa conduta liberalista, através da própria figura do Carlos, mostra como que não foi tão liberal assim. Ainda sobre a capa do liberalismo, a ideia conservadora ainda vigorou muito em Portugal, porque o Carlos, aquele liberalista, ele virou um homem comum, sem uma posição tão avançada. Então, claro que assim, diríamos que o Almeida Garré, ele vai inserir esse enredo, esse outro gênero,
para focar, meio que para exemplificar, né, essa história, porque assim, enquanto que na primeira parte, que é a crônica de viagem, se passa em 43. Quando ele vai falar dessa segunda parte, é 1633. Então são 10 anos antes, para meio que contrapor a filosofia ao conhecimento histórico, né, real. E lembrando, pessoal, que é uma obra considerada bem moderna para a época, porque ele vai misturar gêneros. Ele vai pegar um gênero e vai misturar com outro e publicar com o mesmo título. Por isso que é Viagens na Minha Terra. Né? Por que é viagens, né, e não uma viagem só? É a viagem do quarto, a qual ele se refere no começo do texto, é a viagem geográfica de Lisboa a Santarém e a viagem da própria narrativa, que, né, quando ele desloca a posição dele real para a posição dele ficcional. Perfeito, pessoal? Obrigada, até a próxima.